Meu nome é Celina Andrade, tenho 74 anos, eu estive clinicamente morta por 10 minutos. E o que vivi nesses minutos mudou minha vida completamente. E preciso compartilhar com todos. Era uma manhã comum de outono, aquele tipo de dia fresquinho que eu tanto gostava, onde a temperatura perfeita me convidava a ficar na varanda, vendo as folhas caírem das árvores. Eu sempre amei o meu jardim. Estava ali, mexendo na terra com as mãos, cuidando das plantas, como fazia tantas vezes. O sol estava suave, e o vento leve me trazia o cheiro das flores. Eu sentia uma paz imensa. Tudo parecia tão simples, tão seguro. De repente, uma leve tontura começou a me invadir. Um desconforto, nada demais. Sempre me senti forte, saudável, mas algo estava diferente naquele momento. Fui até a cadeira na varanda, tentando me apoiar. O que me assustou foi o fato de que a tontura não passou. Pelo contrário, ela se intensificou e me deixou fraca. Fui devagar até a casa, procurando um pouco de água, mas o corpo não respondia da mesma forma. Cada passo parecia um esforço maior, e antes de alcançar a porta, meus joelhos fraquejaram e caí. Naquele exato momento, tudo ao meu redor começou a desaparecer. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas uma sensação de tranquilidade se apoderou de mim. Não senti medo, o ar parecia mais leve, e por um momento me deixei levar, como se o corpo não tivesse mais peso algum. A última lembrança clara que tenho foi de olhar para o jardim, as flores que tanto amava, e depois tudo escureceu. Quando acordei não sabia onde estava. Eu não estava no hospital, nem na minha casa. O que me envolvia era uma paz indescritível. Era como se eu flutuasse. Eu olhava ao redor e não via o que poderia ser descrito como mundo físico. Tudo ao meu redor era luz suave, e uma sensação de acolhimento me envolvia. Não estava sozinha, mas não sabia ainda o que estava acontecendo. De repente, algo ou alguém apareceu diante de mim. No início não consegui distinguir muito bem, mas logo percebi que era Jesus. Ele estava ali diante de mim com um sorriso que preenchia toda a minha alma. Sua presença não era como as imagens que eu via na igreja ou nos livros. Ele era mais, muito mais. Ele estava radiante, mas não de uma forma assustadora. Seus olhos, não sei como descrever, mas eles tinham uma profundidade infinita. Eram olhos que viam tudo, cada canto da minha vida, cada alegria e cada erro. Ele me olhou com tanta compaixão e serenidade, como se soubesse tudo o que eu sentia. Eu, que sempre tentei ser forte, agora sentia uma vulnerabilidade imensa. Celina, ele disse, e sua voz não foi alta, mas profunda, como se ele falasse diretamente ao meu coração. Eu senti uma onda de emoções, e uma lágrima escorreu dos meus olhos. Não era tristeza, era alívio. Eu finalmente sentia que estava em casa. Eu estou morta? Perguntei, minha voz falhando um pouco. Ele sorriu suavemente, como alguém que sabe a resposta, mas prefere me dar tempo para entender. Seu corpo está entre mundos, ele disse. Eu queria falar com você. Eu não sabia o que dizer, não conseguia processar tudo o que estava acontecendo, mas ele me estendeu a mão. Quando a segurei, senti algo que jamais experimentei antes. Uma onda de amor, calor e paz me envolveu de maneira absoluta, como se toda a dor e todas as preocupações tivessem desaparecido. Foi nesse momento que uma visão se abriu à nossa frente. Eu não sabia o que era, mas a imagem se formou como uma tela, um quadro vivido. Vi a terra, mas não como a conhecemos. Ela estava sob grande tensão. Vi o aumento das águas, as grandes tempestades que inundavam as cidades, as pessoas correndo em pânico. O medo estava estampado em cada rosto. A terra estava em sofrimento, como se os próprios elementos estivessem em protesto. O que mais me impactou não foi a devastação, mas a sensação que eu podia sentir. Eu sentia o medo das pessoas. Vi Miami, Nova York, cidades que eu reconhecia, todas submersas, com água tomando as ruas. Vi pessoas se agarrando umas às outras, tentando encontrar um abrigo. Então, de repente, essa visão de desespero mudou. Eu também vi ajuda, compaixão. Vi pessoas estendendo as mãos, abrindo suas casas para desconhecidos, pessoas se unindo em meio à tragédia. E foi isso que mais me tocou, a capacidade humana de encontrar a bondade mesmo na maior das dificuldades. Isso será um tempo de grandes provações, Celina, Jesus disse. A terra está sofrendo, as águas subiram mais rápido do que se imaginava. Muitos vão sentir o medo e a dor, mas em meio a tudo isso, muitos também se ajudarão. É quando o ser humano encontra sua força, quando se coloca de lado e se une, que a verdadeira luz brilhará. Então a cena ao nosso redor mudou novamente. Vi cidades apagadas, um silêncio profundo onde antes havia luz. A eletricidade falhou. As pessoas andavam nas ruas, mas sem seus celulares, sem computadores, sem a tecnologia que sempre as mantinha conectadas.
O que foi feito com orgulho, com vaidade, agora falhará, Jesus disse. E quando isso acontecer, muitos sentirão o vazio, mas também é um momento em que muitos se voltarão para o que realmente importa. Muitos redescobrirão a beleza da simplicidade. O que parecerá um fim será, na verdade, um recomeço. E por fim, veio uma visão ainda mais sombria. Vi a doença, mas não era uma doença qualquer. Era algo novo, algo mais profundo, que fazia as pessoas se afastarem umas das outras por medo. O maior inimigo será o medo, Jesus explicou. Ele se espalhará mais rápido do que a própria doença, mas mesmo assim, haverá esperança, haverá cura. Quando o medo se espalha, a fé também se espalha. Fiquei em silêncio. O peso das visões era grande, mas também havia algo de reconfortante. Ele estava me mostrando o futuro, não para me assustar, mas para me preparar. Ele me olhou com tanta ternura, como se soubesse exatamente o que eu precisava ouvir. Esses tempos não são um castigo, Celina, ele disse. São consequências das escolhas humanas, mas por meio disso, muitos voltarão ao que realmente importa: a fé, o amor e a união. Ele me olhou nos olhos novamente e com um sorriso me disse: você tem um propósito, sua missão ainda não acabou. Você pode voltar agora, mas lembre-se sempre, você nunca estará sozinha, eu estarei com você. Eu não queria voltar, a paz que eu sentia ali era indescritível, mas sabia que meu lugar ainda era aqui. Ele me tocou suavemente, e de repente fui puxada para trás, para o meu corpo. A dor voltou com intensidade, e o ar parecia me sufocar. Acordei no hospital, com a minha filha ao lado, chorando. Ela me disse que eu tinha desmaiado no jardim, que os paramédicos me encontraram e me levaram às pressas. Eu soube que tinha sido uma experiência de quase morte. O médico falou sobre o meu estado de saúde, mas eu sabia que algo muito maior estava acontecendo. Eu havia visto algo além dessa vida. Nos dias seguintes, passei a perceber as coisas de forma diferente. As pequenas coisas tinham mais valor. As conversas com amigos, os momentos simples com a família. Eu comecei a compartilhar com as pessoas o que vi, sem pressa, devagar, explicando que o mais importante é como nos preparamos para o que vem, não com medo, mas com fé. Eu sei que a minha missão ainda está apenas começando. Tenho sentido um chamado muito claro no coração. Não posso guardar isso só para mim. Não é sobre religião, doutrina ou aparência. É sobre vida. Vida verdadeira, com propósito. Acordar todos os dias sabendo que estamos aqui por um motivo maior. Que tudo o que vivemos tem um peso eterno. Às vezes, quando conto o que vivi, vejo nos olhos das pessoas uma mistura de surpresa e esperança. Algumas choram, outras ficam em silêncio, mas em quase todas percebo algo mudando. É como se, por um instante, o céu ficasse mais perto da terra. Não quero convencer ninguém, só quero que saibam que há mais, muito mais do que os olhos podem ver. Existe um amor tão profundo, tão real, que é impossível descrever com palavras. Eu experimentei esse amor, e foi isso que me deu paz. Uma paz que não depende das circunstâncias, nem do corpo estar vivo ou morto. Hoje, quando vejo alguém sofrendo, sinto um desejo imenso de dizer: calma, você não está sozinho, tem algo maior cuidando de tudo, confia, e não é só da boca para fora. Eu vi, eu senti, eu estive lá. Continuo orando, pedindo direção. Não quero fazer nada por impulso. Quero ser guiada, porque se fui trazida de volta, é por um propósito. Nada foi por acaso, nem os minutos sem batimento, nem o retorno, nem cada detalhe daquela experiência. Tenho escrito tudo aos poucos, registrando as visões, os sentimentos, os avisos. Algumas partes são difíceis de entender, até para mim. Outras são tão claras como a luz do dia. E eu acredito que, no tempo certo, tudo será revelado com mais clareza. O que posso dizer agora é simples: o tempo está passando. As distrações do mundo têm feito muitos se afastarem do que realmente importa. Mas ainda há tempo, ainda há esperança, ainda dá para voltar, ainda dá para recomeçar. Se você está vendo isso, saiba que não é por acaso. Talvez Deus esteja te chamando também. Talvez Ele esteja sussurrando no seu coração, assim como fez comigo. A vida é um sopro, mas a eternidade é real. E vale a pena viver aqui com os olhos voltados para lá, com amor, com fé, com propósito. Eu não sou perfeita, longe disso, mas agora eu sei. Cada dia é uma oportunidade. E enquanto eu respirar, vou continuar dizendo com minha vida, com minhas palavras, com tudo o que sou, que Jesus é real e que o amor dele muda tudo.